Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Mas é muito louco. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que... quando você se deu conta que você estava com um puta monte de carro? Cara, então, vamos lá. Porque você foi comprando esses carros para restaurar, é isso? Tem uma dinâmica que é mais ou menos o seguinte, né? A gente compra o primeiro carro, que é a paixão e tal. Depois, o colecionador ele tem uma coisa muito forte com analogia. Então, ele comprou um carro assim, ele tem a versão 2 portas, ele quer a versão 4 portas, aí ele tem a versão de um ano, tem a versão do outro ano. Você começa a imaginar os casais, né? O 79 e o 80, o Magno e o Le Baron e tal. E aí você vai encontrar aquele carro que era o mais raro e no mundo offline ainda, que você não tinha essa miríade de opções do Brasil inteiro, até do mundo inteiro. Era aquilo que aparecia no primeira mão, aquilo que você sabia, aquilo que alguém te indicou. E aí aparecia um carro mais legal, só que você já tinha um apego com aquele carro anterior. Foi tanto trabalho, tanta coisa, vou vender aquele carro, não, vou tentar segurar. Foi assim, quando eu comprei meu segundo Dodge, foi um RT79, que é um carro super raro, eu fiz de tudo para segurar meu Le Baron 81, né? E aí depois você quer outras coisas, você quer tentar outro carro e você vai conquistando outras coisas. Chega uma hora que é tão difícil você se desapegar daquele carro que foi tão complicado você encontrar, você restaurar, que a coleção vai crescendo, né? A coleção vai crescendo e esse dinamismo, né, de achar o carro, restaurar, faz aquele trabalheira, procura peça em todo quanto é lugar. Tem carros que levam 6, 7, 8, 10 anos para restaurar. Depois de tudo isso, você vai vender o carro. O elan passa depois que ele está pronto, né? Sim, mas certeza. Aquele negócio, agora eu já vendi, de vez em quando eu vendo algum carro meu, mas é um processo doloroso, lento. É um processo tem um processo todo para ser cumprido para você vender o carro. E aí, até porque se você comprou, aquele carro te atraiu de alguma forma. Exatamente, tinha um motivo. Então por mais você já restaurou e tudo, então você tem aquele apego, porque se você a comprou... ligação emocional com exato, o carro. Exato. Bom, e aí chegou uma hora que eu falei assim, eu tenho uma missão, eu vou preservar esses carros, né? A história da Chrysler do Brasil é uma história muito rica, uma filial pequena de uma empresa americana, que depois da crise do petróleo, da primeira crise do petróleo, ela ficou minúscula e os americanos simplesmente abandonaram, né? Mandaram um presidente para cá, que era um cara meio malucão, e o pessoal tinha que se virar com o que tinha, né? E aí... a escassez produz coisas muito legais, né? Né? Então o cara assim, ele não tinha ferramental para fazer mais nada, em cima de um único carro, ele fez toda uma família de carros. A Chrysler do Brasil tinha um designer espetacular, que era o Celso Lamas, já falecido. Sim. E aí daquele Dodge Dart americano, que era um carro compacto, um carro para tiazinha e fazer compras e tal, ele fez uma família de carros, uma versão esportiva, uma versão luxuosa, uma versão um esportivo pé de boi, que era o Dodge SE. Então se criou uma família toda de carros com muita escassez de recursos. E o auge dessa escassez, né, depois que os volumes já estavam lá embaixo e precisava fazer alguma coisa para manter aquele negócio vivo ainda, quando saiu a linha 79, que eles pegaram os mesmos Dodges antigos, fizeram o Magno, o Le Baron, e aquela frente de 4 faróis bicudas, que hoje, na época a gente achava demais, hoje tem gente que acha meio over, tal, é um tipo de design que não é tão valorizado hoje. Hoje a gente valoriza mais as coisas mais clean, mais minimalistas, né? Aquilo é um pouco mais rococó, um pouco mais carregado, mas é uma saída muito bacana. E a Chrysler não tinha dinheiro nem para estampar aquilo. Então fizeram aquilo em fibra, né? Foram na Glasspack, fizeram aquele front clip em fibra e parafusava na frente do carro. E aí criaram um carro com uma imagem toda nova, toda diferente, com uma peça de fibra encaixada. Então essa história é muito legal. Quando a Volks comprou, a determinação era joga tudo fora, a gente não quer os carros e tal. Então essa história foi pro lixo, né? E aí... eu comecei a recuperar, eu e alguns amigos, a gente começou a recuperar as coisas que tinham na casa de ex-funcionários da Chrysler, que o cara, em vez de jogar fora, levou para casa. A gente foi tentando reescrever essa história que não estava escrita em lugar nenhum. E aí eu comecei a procurar alguns modelos, são 57 modelos, né? Modelos em anos de modelos, né? Então você tem lá Gran Coupé 73, 74, 75, Gran Sedan. Então, se você pegar todas as variações de ano e modelos, são 57 e tal. E alguns praticamente extintos, né? Tem carro que tem 3, 4 sobreviventes só. Se você entrar modelo e configuração de cor, tem carros que não tem nenhum sobrevivente. Então eu comecei a procurar esses carros numa época em que eles não tinham pego
uma fração do preço que pegaram. Sim, né? sim. E foi aí que a coleção acabou ficando desse tamanho. Isso mais ou menos que década de 90, 80? Cara, a minha coleção começou para valer na década de 90, mas eu não tinha recurso. Eu achava os carros, eu conhecia os carros, mas eu não conseguia comprar. Né? Eu consegui começar a comprar os carros em 93, 94, depois eu dei uma quebrada e comecei a cobrar os carros de novo no começo do ano 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, foram os anos que eu fui procurando e a gente começou a ter acesso a carros do Brasil inteiro, né? Então, pô, tinha muito carro do Sul, o pessoal lá do Sul fica louco, né? Pô, só tem carro placa aí, não sei o quê, porque realmente tinha um celeiro de carros lá que a gente não tinha acesso antes de internet, né? Porque inclusive o pessoal do Sul é muito europeu. E o europeu tem uma cultura de cuidar de carro e usar por muitos quilômetros, né? Uma coisa meio diferente, né? Eu acho que tem várias coisas que há vários regionalismos, né? Que não só da cultura das pessoas, mas das condições climáticas também. Por exemplo, Dodge do Nordeste não tem. Dissolveu na maresia. Pode ser que tenha um no interior, de não sei o que e tal. Tinha dificuldade de peças tal. Eu trouxe um Dart de Fortaleza, cara, que acho que apodreceu até o documento do carro, de tão podre que ele era. Mas era um carro que tinha uma história super legal, bacana, a gente trouxe para cá. Então, óbvio, tem exceções, o cara fala assim, tem um carro... Mas é um carro que tinha um tratamento de chapa ruim, num lugar de maresia, e passando um período que não valiam nada, os carros derreteram, né? Mas tinha algum carro com tratamento de chapa bom no Brasil nessa época? Cara, a partir de 73 fica menos mal, né? Os Dodges até 72 e tal... são piores, tanto que a gente vê isso muito pelo índice de sobrevivência. A gente tem a produção e os carros remanescentes. O índice de sobrevivência cresce muito ao longo do tempo. Os primeiros foram os mais dizimados. Você pega o Dodge Dart 70, a produção de mais ou menos 10.200 carros, tem 200 sobreviventes, 2% de sobreviventes, 98% dos carros. É muito baixo, é um número Caramba. muito baixo. Um número muito baixo. É muito doido. O próprio Cheché, que é esse que eu falei, que fala que é o estelionato metálico, ele sempre disse... Professor, pelas minhas observações, eu não sou nenhum engenheiro químico, nem nada disso, mas eu já percebi que carro branco, por exemplo, apodrece muito mais que os outros. Todos os meus carros brancos, mesmo os meus guardados em casa, se eu tiver um vermelho e um branco, normalmente o branco estraga mais rápido. Ele falou, talvez seja alguma coisa da tinta em si. Ele falou, cara, e ele gostava de Alfa. Ele falou, cara, as 2.300 esquece. Se você comprar branca, no dia seguinte ela virou pó. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E ele fala isso dos Galaxy também. Ele fala, Galaxy branco,